Bom dia, me chamo Michel Andrade Pinto e sou um dos integrantes da equipe 7, cujo tema é a participação em direitos dos sócios minoritários nas sociedades anônimas, e eu estou aqui para falar sobre a introdução do nosso trabalho. Bom, as sociedades anônimas, elas são uma das formas mais relevantes de organização empresarial no cenário econômico global. Elas são reguladas pela Lei 6.404, de 76, conhecida por ser a Lei das Sociedades Anônimas, e elas têm como característica principal a divisão do capital em ações, com a responsabilidade dos acionistas limitado às ações por eles adquiridas. Esse modelo ele se destaca por permitir a captação eficiente dos recursos financeiros, viabilizando projetos de grande porte e atraindo investidores que buscam resultados excelentes sem a necessidade de envolvimento direto na gestão. O que ocorre, entretanto, é que os sócios minoritários eles enfrentam problemas específicos, como a dificuldade de influenciar grandes decisões e também a dificuldade de proteger seus interesses frente aos interesses de um sócio majoritário. E é sobre isso que a gente busca tratar nesse trabalho. Falando um pouquinho sobre o contexto histórico das sociedades anônimas, elas surgiram como uma solução para financiar grandes empreendimentos, inicialmente sobre o forte controle estatal. A constituição dessas sociedades, ela dependia da outorga ou autorização do Estado, o que permitia o controle direto dele sobre as operações nessas sociedades. Porém, com o avanço do capitalismo e o aumento da demanda por dinamicidade, esse modelo ele foi substituído por um sistema de regulamentação, que permanece vigente. No Brasil, a evolução seguiu o mesmo padrão internacional, do regime de outorga para autorização e depois para regulamentação. Então, durante o período colonial, as normas brasileiras elas eram muito influenciadas pelo direito romano e canônico. Esse cenário ele mudou, entretanto, no século XVIII, com a edição da Lei da Boa Razão, que incorporou os ideais iluministas e promoveu a influência do direito comparado, especialmente nos sistemas francês e inglês. Essa trajetória histórica ela consolidou a sociedade anônima como um dos pilares do desenvolvimento econômico moderno. Falando um pouquinho mais sobre a importância das SAs e o papel dos sócios minoritários, a gente tem que as SAs elas são sempre consideradas empresárias, independente de seu objeto social. Sua estrutura ela permite a negociação livre de ações, o que facilita o ingresso de novos investidores e a diversificação das fontes de capital. Os acionistas, dependendo de sua participação e influência, eles podem ser classificados como controladores, majoritários ou minoritários. Os controladores são quem detém o poder de direcionar a gestão. Eles têm impacto significativo nas decisões corporativas. Já os majoritários possuem pelo menos 50% das ações ordinárias e exercem influência maior nas votações. Os minoritários, apesar de terem participação reduzida, eles desempenham também um papel essencial na pluralidade de opiniões e na fiscalização dessas decisões. Eles têm direitos fundamentais assegurados pela lei, como participação nos lucros, a fiscalização da gestão, a preferência nas aquisições de novos valores mobiliários e também o direito de retirada em condições específicas. Para finalizar o nosso tópico introdutório, eu vim falar também sobre os desafios enfrentados pelos sócios minoritários, visto que esse é o objetivo principal desse trabalho, a análise desses desafios. Os sócios minoritários eles enfrentam desafios como a assimetria das informações e o potencial abuso de poder por parte dos sócios majoritários. Esses problemas eles podem comprometer os direitos dos minoritários e a estabilidade da sociedade como um todo. E é nesse sentido que, para mitigar esses riscos, a nossa legislação brasileira ela vem evoluindo para prever mecanismos de proteção específicos para esses sócios. E esses mecanismos, que vão ser explicados posteriormente pelos colegas, eles refletem a busca contínua por uma maior equidade entre os acionistas, fortalecendo o papel dos minoritários na governança e contribuindo também para a sustentabilidade econômica das empresas e também do país. Bom dia, eu me chamo Marina e vou passar a tratar com vocês agora sobre os sócios minoritários e a importância deles dentro das sociedades anônimas.
Primeiro, eu gostaria de pontuar que a definição de sócios minoritários decorre da própria natureza da sociedade anônima e o reflexo da responsabilidade do sócio ser limitada ao preço de emissão das ações por eles subscritas. Nesse sentido, os sócios minoritários são aqueles detentores de menor parte do capital social da empresa, ou seja, das ações. Vejam que esses conceitos de sócio minoritário e majoritário, eles não estão ligados com a quantidade de pessoas, mas eles se relacionam com o valor das ações e o limite da responsabilidade dos sócios decorrente desse aspecto. Em razão da logística empresarial já apresentada no nosso tópico introdutório, é característico das sociedades anônimas que muitos investidores disponibilizem seu capital para que poucos o administrem como parte integrante do patrimônio da companhia. Essa particularidade ela se relaciona com a sociedade anônima principalmente quando tratamos de sociedade anônima de capital aberto. Nesse ponto, eu abro um parêntese para pontuar que as sociedades anônimas elas podem ter a modalidade de capital aberto como também de capital fechado. O que difere essas duas modalidades é justamente a forma de comercialização do capital e a possibilidade de entrada livre de acionistas. A sociedade de capital fechado, elas têm as ações negociadas entre os próprios sócios ou investidores previamente determinados, tendo acesso limitado ao capital externo, vez que as suas ações não podem ser negociadas publicamente. Já na sociedade de capital aberto, que nos interessam, como fica expresso no nome, as ações podem ser adquiridas por qualquer investidor que se interesse pela participação na empresa. Essas ações elas geralmente são negociadas de forma pública na bolsa de valores ou em balcão organizado. É recorrente nessas empresas a existência de sócios minoritários e mais distantes do poder controlador, justamente porque sua natureza exige a participação externa, seja por meio de capital majoritário ou minoritário para impulsionar a empresa. Feita essa consideração, voltamos ao nosso tema principal, já expondo que, por consequência dessa disposição de uma parcela reduzida do capital social da sociedade anônima, dispõe o sócio minoritário de menor poder, o que afasta esse sócio da participação direta nas principais decisões corporativas e, consequentemente, os vulnerabiliza em detrimento daqueles que são mais próximos do poder. Em razão dessa dinâmica, para que não existam distorções na repartição do poder mediante a sobreposição de vontades, a lei das sociedades anônimas ela buscou conferir direitos aos sócios minoritários, que não podem ser suprimidos por vontade da maioria controladora. A proteção conferida em lei ela decorre do reconhecimento da importância dos sócios minoritários. Aqui podemos ver essa importância sobre duas óticas. Em uma ótica externa, temos que a minoria acionária é importante para impulsionar a empresa, principalmente no caso da sociedade anônima de capital aberto, além de promover a movimentação do mercado financeiro de ações. Em um aspecto interno, ela é imprescindível para o equilíbrio na governança corporativa e a diversificação de posições e decisões estratégicas da empresa. Bom dia a todos, eu me chamo Bruna e eu vou dar prosseguimento à apresentação falando sobre os direitos essenciais dos sócios minoritários nas sociedades anônimas. Bem, em um cenário onde o poder econômico é concentrado nos sócios majoritários, é fundamental que os sócios minoritários conheçam e exerçam seus direitos. É como ser dono de um pedaço pequeno de uma pizza grande. Você vai querer garantir que ninguém fique com a sua fatia. Bem, eu escolhi tratar de alguns direitos essenciais dispostos no artigo 109 da Lei das Sociedades Anônimas, como o direito aos dividendos, o direito de fiscalização, o direito de preferência e o direito de recesso. Bem, esses direitos, além de estarem previstos na Lei das Sociedades Anônimas, eles também podem estar no Código Civil e no Estatuto Social. E por que são essenciais? Eles são essenciais porque eles estão diretamente relacionados à vida e ao funcionamento da companhia. Então, por isso, são tidos como essenciais. Dito isso, eu vou seguir a análise de cada um desses direitos, a pontuação de cada um desses direitos. Bem, o primeiro é o direito aos dividendos. Os dividendos são a participação nos lucros da empresa e esse direito está assegurado pelo artigo 109 da Lei das SAs e é complementado pelo artigo 202 da mesma lei. Então, esse direito ele vai impedir retenções excessivas de lucro pelos sócios majoritários e, dessa forma, vai promover uma equidade no compartilhamento dos resultados. Então, mesmo que a participação de um sócio seja pequena, os lucros serão ajustados consoante o valor estratégico da sua atuação. E dessa forma, isso se configura o direito aos dividendos. O segundo direito é o direito de fiscalização.
o direito de fiscalização ele vai garantir aos sócios minoritários o acesso a auditorias externas, a relatórios financeiros e também mecanismos como o Conselho Fiscal, porque o Conselho Fiscal ele vai examinar os livros, verificar saldo de caixa e tudo isso com base no balanço, nas contas da administração e vai contribuir justamente para essa fiscalização. Portanto, o direito de fiscalização é essencial porque ele vai promover uma transparência e prevenir abusos no poder da gestão da sociedade. Um terceiro direito é o direito de preferência, porque os acionistas minoritários, em caso de emissão de novas ações, com esse direito de preferência, ele vai proteger essa posição, ou seja, vai garantir uma prioridade na aquisição de novas ações, antes mesmo que seja oferecida a terceiros. E por isso, tem-se esse direito de preferência como direito essencial aos sócios minoritários. O quarto direito é o direito de recesso. O direito de recesso ele vai permitir ao acionista se retirar da sociedade em casos que ele considere como prejudiciais, no caso de fusões, de mudança no dividendo obrigatório. Então, haverá um reembolso do valor que ele investiu e dessas ações, quando não houver uma concordância com relação às deliberações que foram tomadas. Então, esse é o direito de recesso, que também é conhecido como direito de retirada. Portanto, esses são os direitos essenciais e o objetivo é justamente fortalecer essa posição de sócios minoritários e assegurar a proteção e a participação ativa na sociedade. Então, há outros direitos também, mas esses são os mais conhecidos, os mais falados e que eu preferi pontuar nessa explanação. Espero que essa exposição tenha servido e ressaltado a importância de conhecer e exercer esses direitos. Obrigada pela atenção. Bom, pessoal, eu me chamo Humberto e dando continuidade à apresentação, vou fazer uma breve síntese do que já foi apresentado. Inicialmente, a gente fala sobre a importância desses sócios minoritários no contexto societário. Depois falamos sobre as questões legislativas e as leis que acabam sendo uma forma de proteção que também incumbe a que os majoritários sigam. No entanto, a gente sabe que existem ainda conflitos permanentes e que nem sempre essas leis elas são respeitadas. E por isso, esse novo tópico ele vem tratar justamente sobre isso, sobre os abusos contra os minoritários e como podemos fazer para que essa realidade, de alguma forma, mude ou melhore. Então, esse tópico ele é muito mais analítico, muito mais crítico e traz também alguns exemplos de coisas que aconteceram ao longo dos anos aqui no Brasil. E para dar mais luz ao tema agora, vamos trazer também os principais problemas que são relacionados ao abuso de poder nesse contexto societário onde estamos inseridos, com destaque às práticas abusivas de minoritários e majoritários. Então vamos começar pelos minoritários. Embora eles tenham direitos importantes, eles podem abusar de suas prerrogativas em benefícios próprios, prejudicando o funcionamento da sociedade. A prática mais comum que acontece é o bloqueio abusivo, ou abusivo negativo, que ocorre quando minoritários inviabilizam decisões estratégicas ao votar contra, se ausentar de reuniões importantes ou criar tumultos em assembleias. É importante destacar que, embora o direito do voto seja legítimo, ele deve ser exercido com lealdade em prol dos interesses coletivos. Já entre os abusos praticados em termos majoritários, o que é a maioria de fato, destacam-se a exclusão dos minoritários de decisões relevantes, a restrição do acesso a informações essenciais, que seriam importantes para que esses minoritários façam seus investimentos ou veja se realmente é válido continuar naquela organização, e a distribuição desigual ou retenção indevida de dividendos e o uso da sociedade para interesses pessoais. A gente sabe que hoje no nosso contexto humano, todos nós temos interesses pessoais, que é basicamente isso que regula as relações humanas. Mas dentro do contexto societário, acaba que a gente precisa ter uma ideia muito maior de cooperação, que é o princípio básico que regula o direito societário no mundo inteiro. Então essas práticas elas comprometem a coesão da sociedade e causam prejuízos financeiros à organização. Para combater essa situação é fundamental identificar e comprovar quando as ações estão desvinculadas dos interesses coletivos. As penalidades elas podem incluir também como anulação de votos abusivos, reparações de decisões que foram feitas anteriormente, até mesmo, em últimos casos, a exclusão dos sócios que comprometerem essas medidas. E agora, por fim, vamos falar de pontos importantes que podem ajudar ou melhorar essas relações, que eu digo que são métodos alternativos, de utilização de métodos alternativos de resolução de conflitos, que é a mediação e arbitragem.
Então, assim, eu acredito que, em primeiro ponto, a mediação é uma ótima alternativa para resolver disputas menores ou desacordos acionários, permitindo que as partes estabeleçam diálogo com a ajuda de um mediador que estaria ali de forma totalmente imparcial. Já a arbitragem é amplamente usada em litígios empresariais mais complexos, trazendo decisões rápidas e técnicas conduzidas por especialistas. Esse mecanismo oferece soluções mais ágeis e econômicas se comparados ao sistema judiciário tradicional. Bom, eu não vou me aprofundar muito sobre mediação e arbitragem porque não é o tema central da nossa apresentação. No entanto, são dois métodos alternativos que podem trazer uma luz a esses problemas que acabam acontecendo. Sobre as minorias do direito societário, o foco principal está em transparência e proteção aos acionistas minoritários. Há uma necessidade urgente de fortalecer as regras de divulgação de informações financeiras administrativas, como exemplo, o que aconteceu alguns anos atrás no Brasil, como houve a Operação Lava Jato e a recuperação judicial das lojas americanas, que mostra como a falta de clareza em contratos de transações podem causar prejuízos enormes, especialmente aos minoritários, e gerar desconfiança no mercado. Outra sugestão também pode incluir a restrição contra decisões prejudiciais aos minoritários, sem aprovação por maioria qualificada e incentivos fiscais para incentivar melhor os métodos alternativos de resolução de conflitos. É isso, então, finalizo aqui a minha participação na apresentação. Concluindo a nossa análise, a gente vê que, com o passar dos anos, o nosso ordenamento jurídico brasileiro ele tem demonstrado uma crescente preocupação em identificar as vulnerabilidades nas relações jurídicas para proteger os sujeitos mais suscetíveis. Esse cuidado ele se reflete diretamente na participação dos sócios minoritários nas sociedades anônimas, como a gente discutiu, visto que esse é um tema que é marcado por conflitos recorrentes com os sócios majoritários, especialmente em decisões sobre a direção da empresa, a distribuição dos lucros e também as estratégias corporativas. E para equilibrar esses conflitos, o nosso ordenamento jurídico ele tem avançado na ampliação dos direitos dos acionistas minoritários, como a gente falou, e, entretanto, os desafios eles ainda persistem, visto que a dificuldade prática dos minoritários em influenciar as decisões estratégicas e a resistência de algumas corporações à adoção de práticas mais inclusivas, elas ainda persistem e apontam uma necessidade de evolução contínua do nosso ordenamento. E é nesse contexto que o nosso trabalho busca analisar essas dificuldades, esses desafios, para que nosso ordenamento ele continue evoluindo no futuro.